tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de teatro. Essa é nossa terceira aula. E depois da gente falar um pouco sobre o que é arte, da gente falar um pouco sobre o que é o teatro, da onde ele veio, nós falamos dos conceitos de arte, falamos do teatro grego, falamos sobre as tragédias e as comédias gregas. Hoje nós vamos falar, dando seguimento aí na nossa linha do tempo do teatro, nós vamos falar um pouco sobre o teatro romano. Diferente da Grécia Antiga, o teatro romano ele não era símbolo de cultura e educação. O que vigorava mesmo ali era a política do pão e circo. É importante a gente saber um pouco o que é a política do pão e circo, né, o contexto histórico e para que ela servia. Né? A política pão e circo era um método que os líderes romanos usavam para manter as pessoas, a população do lado deles, assim apoiando, né, os regimes deles e as coisas como eles estabeleciam que seriam. Então essa política do pão e circo ela consiste em dar um pouco de alimento e um pouco de diversão para que as massas não pensem, elas fiquem satisfeitas com aquilo e não questionem, né, a forma de governo. E isso era muito feito, né, a parte de entretenimento, nesse caso, de diversão, eram feita com os duelos de gladiadores. Mas isso não quer dizer que não tinha teatro no Império Romano. Tinha sim. E eles eram feitos com mímicas e pantomimas. Isso quer dizer que não tinha muita fala. Até tinha, como a gente vai ver ali pra frente. Mas não tinha muito, tá? Porque teatro com fala, com textos, faziam com que as pessoas pensassem mais, ampliassem mais os horizontes de informação e, por sua vez, questionassem mais. Os gêneros do teatro romano eram bem iguais do teatro grego. Eram comédia e tragédia. Embora o foco maior era a comédia no teatro romano. E aí eu vou falar para vocês aqui dois autores como referência que vocês podem pesquisar aí, e são dois autores que são importantes para essa era do teatro romano, tá? O primeiro desses autores é Plauto, né? O seu texto mais conhecido era Os Prisioneiros, e ele fazia um tipo de comédia que se assemelhava muito à comédia grega. O outro autor é o Terêncio. Terêncio fazia umas peças que eram um pouco mais sérias, mas sem fugir da estrutura ali cômica, né? O eixo condutor da peça era a comicidade, a estrutura da comédia, tá? Na área da tragédia, nós temos também como referência um outro autor que foi super importante para essa época. Esse autor é o Sêneca. Sêneca, ele não tinha muito bem desenvolvido os personagens e também as ações, mas o seu texto era muito bem escrito, ele até se assemelhava um pouco a um livro, porque as ações dramáticas e os personagens eram bem rasos. Uma peça bem famosa dele é Hércules. Eu não falei a peça importante e famosa também do Terêncio, que é o punidor de si mesmo. Tá bom? Uma outra característica do teatro romano é a característica arquitetônica. Ela era bem diferente da cenografia usada nos teatros gregos, né? Então esse também é um marco para o teatro romano. E o que é legal, esses autores da comédia do teatro romano, eles foram muito importantes porque eles foram grandes colaboradores para a criação de personagens que vão refletir muito logo à frente quando entra a comédia dell'arte, né? Depois nós vamos ter uma aula especial sobre a comédia dell'arte.
Então, a estrutura que eles criaram para alguns personagens, como o Fanfarrão e outros que a gente vai ver lá pra frente, eles foram de extrema importância para a construção depois da comédia dell'arte. Uma característica do teatro romano também é o uso de máscaras, né? Começa lá na Grécia, ganha mais formas no teatro romano e depois na comédia dell'arte vai ser um marco. Bom, agora pessoal, sucintamente eu dei uma passada aí sobre o teatro romano, mas para a gente não ficar somente nas aulas teóricas, que são um pouco cansativas, vamos fazer uma parte prática também. E aí eu vou passar aqui alguns exercícios que vão ajudar você a dar uma destravada, principalmente nas questões de dicção e fala. Nós vamos começar com essa região do nosso corpo, porque para trabalhar no online fica muito mais fácil. E claro, se voltar presencial, depois a gente vai trabalhar o corpo todo. Se não voltar, a gente vai dar um jeito também. Mas agora o foco é trabalhar essa região que pelo vídeo a gente consegue fazer muito bem, tá bom? Eu vou passar para vocês agora um exercício para a gente trabalhar a musculatura do nosso rosto, principalmente na região da nossa boca, porque nós vamos trabalhar a fala. Legal? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar a ponta dos seus dedos e vai fazer uma espécie de massagem, como se você estivesse apertando toda a região da sua boca. Para seguir uma ordem, você começa aqui no queixo, vai até aqui no pé da orelha e volta e sobe mais um pouquinho. E vai e volta. Só que sem falar como eu estou falando para vocês saberem. Aqui, bem aqui na região do bigode, vai e volta. Você pode fazer isso no rosto inteiro, né? Depois, você vai dar pequenos tapinhas. Você vai fazer uma conchinha com a mão e vai acordar o seu rosto. Você pode bater nele inteiro, no rosto inteiro. Você vai bater, pode bater aí por 1 minuto mais ou menos. E aí quando você parar, você vai respirar pelo nariz e soltar pela boca. E vai procurar sentir, ter a percepção do que ligou no seu rosto. Se o seu rosto está acordado, se ele está ativo, se ele está no mesmo estado que ele estava antes de você fazer isso. E aí nós vamos começar a trabalhar essa parte aqui da boca, tá? Nós vamos falar as vogais, ó. A, abre bem a boca. A, vai puxar aqui, ó. A. E puxa aqui, ó. E. I, puxa aqui para baixo. Então, ó. A, E, I. O, bolinha, ó. U, para frente. U, ão. Então é A, E, I, O, U, ão. Tá? E você vai fazer isso também 1 minuto aí, ó. A, E, I, O, U, ão. E vai ficar repetindo isso por 1 minuto, tá? Não precisa ter som nesse momento, ó. E tem que doer um pouquinho, porque é um músculo, é como ir na academia. Vocês têm que trabalhar esse músculo para exercitar eles. Ok, feito isso, nós vamos trabalhar algumas palavras que vão nos orientar aí para trabalhar a nossa dicção, tá bom? Então, vai aparecer aqui para vocês as palavras, tá? A primeira é pra, tra, clá. Pra, tra, clá. Pré, tré, clé. Pri, tri, cli. Pro, tro, cló. Pru, tru, clu. Pra, tra, crá. Pré, tré, clé. Pri, tri, cli. Pro, tro, cló. Pru, tru, clu. Viram que eu dei uma gaguejada aqui? Porque é isso, gente. Não é fácil. Tem que exercitar. Pra, tra, clá. Pré, tré, clé. Pri, tri, cli. Pro, tro, cló. Pru, tru, clu. Pra, tra, clá. É isso, vai treinando aí. É um pouquinho difícil mesmo, às vezes até eu mesmo vou dar umas erradas aqui. E aí vocês vão treinar isso. Sempre fazer
todas essas combinações de palavra, sempre 1 minutinho falando. Aí depois nós vamos para outra sequência de palavras, tá bom? E aí a última dessa sequência dessas palavrinhas é quá, guá, qué, gué, qui, gui, quó, guó, cu, gu. Beleza? Vai treinando aí. Esses exercícios são exercícios que você vai usar para o resto da sua vida de ator. E se você não quer ser ator para sempre, você pode usar isso numa hora de fazer uma apresentação, numa hora de falar em público, numa hora de ler um texto. Enfim, é muito bom para a dicção esses exercícios. Na semana que vem a gente continua com um pouquinho da aula teórica e mais alguns exercíciozinhos práticos aqui para vocês, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima aula.